Olá, boa noite, todo mundo. Começamos mais uma live aqui no W Entrevista. E hoje, olha só a sala mágica. E hoje nós vamos entrevistar a nossa sócia, a advogada Simone Faleiros. Simone é especialista em lei geral de proteção aos seus dados pessoais. Gente, a gente está vendo que estamos tendo problemas com isso. Está em todas as mídias, está em todos os jornais, que houve um vazamento de CPF, né? E que o quanto isso pode prejudicar a vida de uma pessoa. Então, para quem achava que a internet é terra de ninguém, está muito enganado. E hoje nós vamos, a pauta, né, principal dessa W Entrevista, que é a nossa live ao vivo, com as nossas sócias, a Simone. Eu vou mandar um convitinho para ela aqui, porque ela já entrou, então eu vou mandar o convitinho para ela. Peraí. Simone... Simone... Aqui. Enviar. Concluir. Simone, mandei um convitinho para você. É só você me aceitar agora para a gente iniciar a nossa live. Pronto. Pam. Começamos aqui e eu vou receber a nossa sócia Simone Faleiros. Oi. Tá entrando. Olá, Simone, tudo bem? Tudo bem, Pri? Tudo, seja muito bem-vinda aqui no Obrigada. nosso W Entrevista. E hoje eu acho que a pauta do nosso assunto é muito importante, né? Com tudo que está Sim. acontecendo, que a gente está vendo. E você, Uhum. como advogada e especialista, né, em Proteção de dados. assuntos digitais, não é? Sim, sim. Ninguém melhor do que você para poder brindar as pessoas que estão aqui com a gente, nos acompanhando, sobre esse tema. Então, eu gostaria que você se apresentasse, seja muito bem-vinda. Boa noite, nossa audiência aqui, muito obrigada por estarem aqui. Então, assim, ó, deixa eu explicar como a gente vai fazer essa live, né, Simone, que é importante. Porque é um Sim. tema assim, que ela tem que pegar essa linha de raciocínio. Então, num primeiro momento, a Simone vai falar, né, realmente sobre essa lei, tá? Que é muito importante. E depois nós vamos começar a entrar em um outro assunto de contrato, de parcerias digitais, que é muito importante, porque aqui no nosso clube a gente tem um exemplo que a gente faz muita parceria digital. Então, assim, a Simone deu essa ideia maravilhosa que eu, nossa, na hora falei o máximo, entendeu? E vocês têm um Instagram dela, essa live vai ficar na nossa página do W2W São Paulo. E a Simone se dispôs também a responder perguntas, entendeu? Por direct. Então, gente, dúvidas, perguntas, se ela não conseguir responder na hora, porque a gente está discorrendo o assunto, manda um direct para a Simone, que ela vai te responder, ok? Vamos começar, Si? Sim, o Pri, primeiro eu queria agradecer o convite, né, do W2W. Eu me sinto assim muito feliz e honrada por participar de um grupo de mulheres tão fortes e poderosas, né? Mulheres assim que ajudam umas às outras nesse caminho tão solitário que é o empreendedorismo, né? Sim. E então assim eu estou muito feliz e muito honrada de fazer parte desse clube desde janeiro. Acho que a gente tem muito a ajudar, né? Até com essas ideias, porque eu tenho uma experiência grande na advocacia, eu já sou formada há muito tempo, então eu acho que a gente pode trazer várias coisas interessantes para o clube e para essas mulheres que estão empreendendo ou que estão buscando algum caminho no clube, né? Então, assim, Exatamente. eu queria agradecer primeiro essa oportunidade de falar.
e de um assunto tão complexo e assim, um assunto que está tomando todas as manchetes de jornais e está na boca do povo, né? Vamos dizer assim, Sim, porque essa questão até que houve aí recentemente do vazamento de dados dos CPFs, né? Eu até vou exatamente. falar disso mais à frente. Mas assim, o que eu acho importante? Eu vou começar falando com uma frase que me causou muito impacto quando eu li a primeira vez. Que a frase é: dados são o novo petróleo. Por quê? Porque hoje o dado passou a ser o maior ativo, não só nosso, como também das empresas, né? Os Sim, dados dos usuários. Então, assim, hoje tudo envolve dados. Então, a gente precisa de ter mecanismos para proteger esses dados, porque está todo mundo na internet. Nós vimos exatamente. agora com a questão da pandemia, né? O tanto que o digital ficou forte. Então, assim, está todo mundo no digital, está todo mundo na internet, já há algum tempo, mas com a pandemia isso ficou um pouco mais latente. Uhum. Então, o que, que acontece? Foi-se o tempo, as pessoas antigamente tinham uma ideia errônea, né, a respeito da internet. Eles achavam que a internet era a terra de ninguém. E que aqui a gente poderia fazer o que a gente quisesse, que não ia ter punição, e que não ia ter consequência. E eu acho que muita gente pensa assim até hoje, né, que é terra de ninguém. Então, como eu estou aqui numa tela, eu posso fazer o que eu quiser, e posso falar o que eu quiser, e que nada vai acontecer. Mas Exatamente. isso é mentira. Isso é mentira, né? Porque o que, que acontece? Em 2014 nós tivemos aí a publicação do Marco Civil da Internet, mas o Marco Civil da Internet ele veio só para poder organizar o universo online, né? Ela trouxe assim estabelecer princípios, garantias, direitos, deveres, mas foi só um início de tudo. Então Uhum. ali já se mostrou, bom, nós vamos tentar amparar o direito dessas pessoas, porque elas estão na internet falando a respeito de várias coisas. Sim. Hoje a gente fala sobre rotina, sentimentos, todas as pesquisas que a gente faz, né, hábitos, a gente compartilha informação o tempo inteiro, né? Sim. Seja em rede Uhum. social, seja em e-mail, banco, compras, todos os sites a gente está compartilhando o tempo inteiro dados, o tempo inteiro. Então, o Marco Civil da Exatamente. Internet, em 2014, veio para poder dar esse amparo legal, né, para as pessoas, para as empresas. Mas, assim, eu acho que o que veio, assim, com muita força, a questão de proteção de dados mesmo, foi quando houve aquele escândalo do Facebook com a Cambridge Analytica. Sim. Sim. E houve um vazamento muito grande de dados, né? Salvo engano, acho que eram 87 milhões de usuários, né? Que eles pegaram, a Cambridge pegou esse acesso, esses dados com o Facebook. O Facebook tinha feito uma pesquisa de personalidade com as pessoas e as pessoas responderam várias coisas. Então, assim, as pessoas não têm noção, todo mundo vai na ingenuidade responder essas pesquisas, esses testes de personalidade. Ah, como que eu fico como homem ou como mulher? Sabe esses testes do Facebook? Sim. Isso Uhum. tudo é para pegar dados nossos. E a gente Nossa. fica numa ilusão de que é gratuito, né? A gente usa as ferramentas, então Facebook, Instagram, Google, a gente acha que isso é gratuito. Mas não é, porque a gente paga com o quê? Com os nossos dados, né? Nossa. O pagamento é os nossos dados. Então, assim, esse escândalo da Facebook com a Cambridge Analytics veio, assim, num momento em que mostrou a fragilidade que tem Uhum. A ferramenta. esses... Exatamente, porque eles utilizaram, inclusive, essas informações para poder manipular a comunicação estratégica de processo eleitoral. Então, Nossa. existe até um filme que eu assisti recentemente que chama Privacidade Hackeada, e você assiste, assim, você fica meio surpreso e horrorizado ao mesmo tempo com algumas coisas que aparecem lá, porque, assim, você nunca imagina que a pessoa traça um perfil psicológico seu, com base nos dados, para saber que tipo de informação ele te manda
para você comprar um produto, por exemplo. Isso é muito sério. Nossa! Eles Né? fazem uma análise comportamental até então. Exatamente, uma análise comportamental. E aí o que acontece? Isso tudo vai dando munição para Aham, essas grandes empresas aham. fazerem várias coisas, como isso, manipulação de dados, para poder mandar propaganda para você, pega o É dado um de mailing, uma. né? É um Oi? mailing que tem Isso, pessoas que exatamente. utiliza para, né, para coisas ruins, claro, Exatamente. Mas porque às vezes tem. você não quer. É, E nós exatamente. Você sabemos o não. quanto é caro um mailing bom, né? Sim, exatamente. Então, assim, com tudo isso acontecendo, né? A Europa já vinha aí com bastante rigor nas leis de proteção de dados. Em Uhum. 2018, eles implementaram a GDPR, que é Uhum. a lei deles, né, de Regulamento Geral da Proteção de Dados da Europa. Tá. 2018 começou a vigorar. E nós pegamos uma carona com a GDPR, porque a gente Uhum. usou a GDPR para basear a publicação da nossa LGPD. Então, a nossa Aham. Lei Geral de Proteção de Dados Tá. foi baseada na GDPR, que é europeia. E ela está há 2 anos, desde 2018, né, em Uhum. vigor. A nossa foi publicada em 2018, só que só começou a vigorar esse ano, sendo que as penalidades só poderão ser aplicadas em agosto. Então, até agora, não se pode aplicar as penas da GDPR. Mas isso não quer dizer que você não tem que ficar preocupado. Tem que ficar preocupado sim, porque o Ministério Público, por exemplo, a gente vê várias ações que foram movidas com base no Código de Defesa do Consumidor. Porque Sim, que é também, muito e no forte. Marco Civil da Internet também, no Marco Civil da Uhum. Internet, que também prevê uma série de normas que você deve atender. Então, assim, embora em agosto comece a vigorar essas punições, hoje várias empresas já foram penalizadas por pedirem dados a mais, dados desnecessários. Porque hoje a Hum. lei diz que você só pode pedir o dado necessário e é aquele dado que você vai utilizar. Então, você vai fazer uma compra na farmácia, ele não precisa perguntar, o atendente não precisa perguntar qual é o nome do seu pai e da sua mãe, porque isso pouco importa para ele, né? Então, assim, é óbvio que eu estou dando um exemplo exagerado, mas existem algumas empresas que pedem informações a mais, sendo que, não, que você tem que usar só o necessário. Pedir somente o necessário, né? Você não E a pode pessoa acaba ultrapassar. respondendo, né? Acaba preenchendo, acaba. Porque Sim, porque como não conhece, né? Se fica, né, à mercê disso. É complicado exatamente. mesmo. Assim como muita gente fez o teste de personalidade do Facebook, todo o teste que o Ah, Facebook manda, a pessoa faz. Então, assim, isso tudo parte de uma ingenuidade até, né? É um desconhecimento do que será feito com aqueles dados, né? Não é uma coisa que é tornada pública. Então, não são todas as pessoas que têm acesso a essa informação. Mas hoje, eu creio que muita gente já está antenada nessa questão, porque tem acontecido vários vazamentos, inclusive já aconteceu vazamento em órgãos federais, enfim. Isso é uma coisa muito problemática e eu acho que a gente tem que levar muito a sério. O pessoal pergunta, você acha que a LGPD vai pegar? Não é questão de pegar, ela vai ter que é ter uma um lei, efetivo não é exato. legal, não, é uma lei. Lei tem que cumprir. Tá bom? Exato, mas é que assim, quando eu lembro na época da publicação do Código de Defesa do Consumidor, muita gente falava assim, será que pega ou não pega, né? Eu acho que isso é uma questão assim, cultural, as pessoas ficam querendo saber se vai pegar ou não para ver, para poder testar, né? E se vai ser punido ou não, enfim, eu acho que é uma questão de. E aí, assim, essa questão da LGPD, vai pegar ou não vai? Não, não é que vai pegar ou não. É uma lei, ela tem que ser cumprida, e eu acho que a Exatamente. partir de agora é com muito rigor, porque os nossos dados são o nosso maior ativo, né? As Exatamente. pessoas lucram absurdamente com os nossos dados.
Então, assim, eu acho que é uma questão de regulamentar todo esse universo da web. A gente tem que prestar atenção, nós temos que deixar de ser um pouco ingênuos com relação a essa relação nossa com a internet, né? De não ficar colocando, participar de um sorteio, participa, aí você coloca tudo que eles pedem. Então vamos fazer um teste, não sei do quê. Então, assim, a galera começa a entrar numa onda de fazer as coisas sem refletir. E tem uma coisa também que me veio agora, principalmente não, que é usado muito aqui no Instagram, na página, que a gente pode colocar um link na nossa bio, a gente vê muito Linktree. Sim. Com lista de espera, entendeu? Quer participar disso gratuitamente, coloca seu nome aqui. Gente, tem que ter muito cuidado também, não é, Simone? Porque para você entrar para uma lista de espera ou alguma coisa, o máximo que você precisa mandar é o seu nome, né? Um telefone que você quer comercial, para um grupo de WhatsApp ou para um Telegram, para uma lista de transmissão, entendeu? E no máximo um e-mail seu, acabou. Não tem essa de, olha, o nome do vizinho, seu CPF, seu RG. Gente, tem que prestar atenção, não é, Simone? Somente o necessário. Eu acho que essa frase a gente tem que gravar. Somente o necessário. Porque, assim, exatamente, principalmente o pessoal do marketing digital, né? Que faz captação de leads e tudo mais, isso daí tem que tomar muito cuidado com a base de dados e a segurança que você tem com relação a essa base. Onde você está armazenando, o que você está pedindo, é além ou não? Porque o maior ativo dos marqueteiros digitais, de experts que fazem lançamentos e tudo mais, são os dados, né? Porque são a lista de e-mails dele que é o maior ativo dele. Claro. Inclusive isso, quando se faz um contrato de parceria, né, entre experts e coprodutores, tem ali toda uma gama de amparo para a lista de e-mail, porque é o maior ativo dele. Então, assim, é uma coisa séria, né? Você agora está entrando, né, no assunto que realmente interessa também, né, aqui a nossa audiência, com certeza, porque a gente aqui é um produto digital, né? Estamos num produto digital e temos muitas parcerias digitais acontecendo, sim. Não é? Sim. Então, assim, a Simone está desenvolvendo uma situação maravilhosa que a gente vai falando em outras oportunidades, mas ela vai falar agora sobre contrato, a importância dos contratos de parcerias digitais. Vamos lá, Si. Sim. Eu vou falar sobre essa questão do contrato e depois eu queria voltar um pouco na questão da LGPD, porque eu quero fazer um comentário a respeito de alguns direitos que todos nós, como usuários, temos e com certeza a grande maioria não sabe, né? E também quero falar um pouco sobre esse mega vazamento de dados, tá? Então vamos fazer assim, audiência, continuem aí, que no final a Simone vai dar um checklist para vocês, ok? Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não saiam daí. Vamos, Si, fala um pouquinho de contrato de parceria. Pois é, o que acontece? No mundo digital é muito corriqueiro, né, a questão de contratos de parceria. Porque, às vezes, eu tenho um determinado produto e outra pessoa tem um produto similar e nós queremos fazer uma parceria para poder divulgar ambos os produtos. Ou porque eu tenho mais seguidores, tenho um pouco mais de audiência, né? Isso vai depender de vários... existem várias hipóteses para as pessoas se tornarem parceiras. Vários aspectos. Só que assim, o que eu comecei a perceber quando eu comecei a entrar mais a fundo nessa questão do marketing digital e conhecer pessoas desse mundo? Essas pessoas ainda, como não existe muita coisa que regula, não existe muita legislação que regula esse ambiente, embora tenha essas legislações que eu disse, mas é tudo muito novo, o pessoal do marketing digital acaba levando a coisa meio, não vou dizer que é amadorismo, mas assim, meio solto, sabe? Sem grande amparo.
Então, por exemplo, faz um contrato de parceria sem um contrato. E aí amanhã a gente resolve que eu e você vamos fazer uma parceria, e essa parceria vai durar 1 ano, mas aí chega a semana que vem eu resolvo sair fora porque eu acho que não vai rolar. E aí, o que acontece? Qual que é a garantia que você tem contratual? Porque não existe contrato, não tem multa, não tem nenhuma rescisão, não tem cláusula, não tem, entendeu? Então, assim, acaba que vai haver um prejuízo de uma das partes. Tem um prejuízo de uma das partes. Por quê? Porque não pensou em fazer um contrato. E eu acho assim, que não precisa ser um contrato mirabolante, não é isso, mas você tem que ter um contrato simples e com as cláusulas primárias de um contrato, porque o contrato faz lei entre as partes. Então, se acontecer alguma coisa, o combinado não sai caro, no papel, né? Exatamente. Porque, assim, a gente tem que ter alguma segurança, até de utilização de imagem, de propriedade intelectual, uma série de coisas que as pessoas não pensam e vão fazendo. Porque o mundo digital é muito diferente do online. As coisas acontecem assim, ó, é de hoje para amanhã, a pessoa faz o lançamento, abre carrinho 2 dias, daqui a pouco já faturou não sei quantos milhões, e é tudo muito rápido, e ninguém pensa muito, né, nessa questão de profissionalizar, porque eu sempre falo que fazer um contrato é você profissionalizar e mostrar para o outro que você é profissional, né? Claro. Você tem um gabarito. E não é assim, eu acho que isso também, infelizmente, não deveria ser assim, mas faz com que ambas as partes tomem a coisa como sério. E, gente, a gente não está falando só para grandes empresas, não. A nossa fala aqui também vai, entendeu, para uma MEI, que é onde mais está tendo parceria, mulheres. São essas parcerias individuais, entendeu? Com um mês. E não é por isso, porque vocês não podem ter na cabeça, eu sou pequena, não preciso disso. Claro que você precisa. Sim, até para mostrar credibilidade para o mercado. Claro. Eu acho então, que a gente tem que pensar, começar pequeno. A ideia é começar pequeno para essas empreendedoras, né? Pensando grande. Então eu já tenho que me organizar de uma forma completa. Eu tenho que ter meu domínio, eu tenho que ter meu site, eu tenho que ter, sei lá. Tem várias coisas que você já pode ter para poder aparecer no mercado. E o mais importante é se profissionalizar. Porque você está falando de MEI, mas muita gente nem MEI né? Exatamente. Mas com certeza a melhor opção sempre, gente, é o preventivo. E fazer um contrato, você está se prevenindo de qualquer problema e garantindo para você que aquilo vai ser cumprido. Ok? Sim, com certeza. Preventivo. Não tem nem o... Infelizmente é assim, né? A gente não tem nem... Sim. Um contrato te garante muitas coisas, te deixa com mais tranquilidade, porque a gente sabe que a empreendedora, né, o MEI, ele é sozinho, ele faz tudo na maioria das vezes, ok? Conforme vai crescendo, né, as coisas vão se estabelecendo de outra forma. Então, nada melhor que os contratos de parceria, você esteja tranquilo, que aquilo vai ser cumprido mesmo. Exatamente. Eu acho que o contrato é a melhor saída, assim, para formalizar o que foi acordado. Para as partes saberem como, quando, o que fazer, né? Se alguém descumprir o contrato, a gente tem como punir de alguma forma, tem alguma multa, saber as consequências. E eu acho que essa questão também do profissionalismo. Eu contrataria, eu acho que é mais fácil você contratar alguém que tenha, que mostre esse profissionalismo do que alguém que trate a coisa meio, né? E tem outra coisa também, né, Simone, que a gente tem que levar em consideração. Se um suposto parceiro seu vir e falar, para que contrato, meu amigo? Aí tem. Exato. Para que contrato? Meu amigo, sinto muito, foi muito bom te conhecer, infelizmente não vou fazer parceria com você. Não, sim, só isso daí, você já vai saber que isso pode te dar um problema. Se não houver nenhum... vamos fazer parceria e ninguém fala de contrato,
Ei, agora, se você fala, olha, eu tenho, né, um contrato aqui, tranquilo, só para a gente formalizar esse ato, falar, para que contrato? Pode buscar outra É. parceria. Não é Eu, assim, exatamente, não é nem, claro que eu falo como advogada, mas também falo como pessoa que começou agora a empreender, né? Aham, E já comecei até com o W2W fazer algumas parcerias e eu acho que é essencial, porque claro, nos resguarda de dor de cabeça, é o que você disse, é o preventivo, né? com certeza. Então, como eu atuei muito tempo no tributário, a gente sempre falava para os empresários que a gente tem que prevenir, organizar a casa para depois não chegar autuação e coisas que a gente não está esperando. Então é muito melhor a gente organizar as coisas antes, né? E Então eu tô com colocar esse... um ponto de visão diferente, tipo assim, se uma pessoa falar isso, nossa, aí pelo amor de Deus, qualquer coisa ela vai. Não, gente, é o contrário. É o contrário, você a está se segurança prevenindo. jurídica para todos, Claro, você exatamente. está se prevenindo, porque ninguém quer um processo judicial, nada disso, uma surpresa. Olha, sabe, Execução de porque a gente tem. contrato, né? Claro, entendeu? É, Então, pois é, eu acho isso essencial para o mundo que a gente sim. está vivendo hoje. Pois é, e aí quando a gente conversou, né, a primeira vez, quando eu entrei no clube, eu já pensei nisso. Eu falei, vamos tentar trazer essa ideia para as Sim, meninas, sim. principalmente porque a primeira live do Nacional foi a respeito de parcerias, como fazer boas parcerias, e eu É, percebi que houve uma movimentação muito grande entre as mulheres e foram é, feitas parcerias desde aquela data. Então, assim, exatamente. na hora fica todo mundo empolgado, claro, né? Todo mundo fica empolgado. Mas falar assim, eu faço isso e faz aquilo, faço de boca. Ah, tá, quem vai emitir a nota fiscal no caso de precisar emitir Então, para fazer o faturamento, entendeu? você viu que nas nossas reuniões nacionais, que inclusive vamos ter quinta-feira, todas as quintas, para sócias, exclusivo para sócias, quanta parceria é feita lá dentro, Simone? Sim, exatamente. Por quê? Porque, assim, é um ambiente propício para isso, né? Com E eu acho que certeza, até um dos objetivos do W2W é esse. é Mas eu acho esse. que tem que trazer uma segurança, tem que fazer um preventivo, é pensar de forma preventiva, né? Então eu acho que a gente pode trazer essa cultura, tentar inserir essa cultura para as meninas, para essas mulheres que Exatamente. estão empreendendo e fazendo essas parcerias. Então eu acho que essa Exatamente. ideia pode ser legal. Inclusive, eu tive você falando aqui, é, eu tive umas ideias, depois me lembra, tá? De eu passar para você. Sim, Eu pode não vou deixar que eu falar te aqui, lembro sim. isso vai ser um plus para tudo isso. Eu vou até anotar Não, aqui, só um minutinho. Eu vou anotar, porque senão eu vou esquecer tá. muita Não, coisa. sem problema. Sem problema. Mas é Vai isso, então eu acho que a pronto. gente tem que olhar assim como um negócio, porque é um negócio e nós somos adultos e a gente precisa fazer as coisas de acordo, né? Então eu Redondinho, penso que perfeito. essa questão de contrato de parceria é legal. Hoje já existe, eu já fiz inclusive contrato entre experts e coprodutores. O Aham, expert é aquele que fala sobre algum assunto, ele domina aquele assunto, e o coprodutor é aquele que está por detrás, fazendo toda uma estratégia para fazer o lançamento de um infoproduto do expert. Você ok. imagina só que existe um relacionamento do expert com o coprodutor sem contrato. Na hora que lança, o infoproduto é do expert. Mas eu Sim, também vou ter direito a um percentual dos sim, ganhos daquele lançamento, isso. justamente porque eu trabalhei no background, né? Eu Uhum, captei leads, eu fiz e-mail marketing, fiz um monte de coisa ali, gerei tráfego, um monte de coisa. E aí? aham. Quem fica com o quê? O direito de quem está resguardado? Ah, eu sou infoprodutor, então eu fico com 70% e você com 30%. Ah, Gente, não, olha então que esse importante isso. é muito importante. As pessoas às vezes não param para pensar na importância dessas minúcias, sabe? Quem vai aparecer, quem não vai. E depois a gente desfaz o contrato, eu vou continuar recebendo.
os valores desse produto, se ele se tornar um produto perpétuo, porque pode acontecer isso. Então, eu acho que tem uma série de coisas aí a serem pensadas, a ser levado em consideração, porque o mundo offline a gente conhece. Eu sou advogada, já trabalhei no mundo offline, sei perfeitamente como funciona. O online é assim, é muito rápido, mas também as relações são iguais. Exatamente. São diferentes em alguns aspectos, mas são relações de contrato, de trabalho, prestação de serviço. O que ocorre no offline transporta para o online, só que num ritmo um pouco mais acelerado. Então, eu acho que essa questão do contrato é uma questão muito importante que a gente tem que levar para as meninas aí e disponibilizar um contrato. Vamos pensar numa coisa, né, nesse sentido aí, rapidamente, porque no online é tudo rápido. Então, é para ontem. Vamos pensar. Exatamente. É o que a gente vem conversando, né? Quando começamos a desenhar esse escopo aí juntas, né? Das ideias. Sim. Falamos, tem que ser rápido. Como é o mundo aqui? É rápido. Exatamente. Entendeu? É rápido. Tem que tirar do papel e aplicar. Então, assim, eu acho que com relação aos contratos, era isso que eu tinha para falar. E, assim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida com relação a alguma coisa específica, né, do seu nicho, enfim, eu posso ajudar, porque eu fiquei realmente, assim, mergulhada, estou ainda me debruçando sobre esse tema do marketing digital, que é um tema fascinante. Então, qualquer dúvida, o pessoal pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. E vou voltar no tema... Muito obrigada, audiência, por estarem aqui. Vamos lá, que é pra gente fechar com chave de ouro, não é? Exatamente, justamente por isso, porque assim, as pessoas acho que estão doidas para saber, assim, mas quais são os meus direitos, o que eu posso fazer ou não, né? Isso. Porque atinge muitas pessoas, e principalmente por causa da questão desse mega vazamento de dados, enfim. Então, o que acontece? Hoje, assim, como eu falei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela garantiu que os dados sejam usados de maneira adequada. Então, todas as empresas vão ter que se adequar à LGPD e vão ter que implementar um programa de proteção de dados nas suas empresas, para que os dados não fiquem vulneráveis, né? Você não pode ter um banco de dados vulnerável para poder ficar à disposição de hacker, que é isso que aconteceu. Não se sabe ainda se foi com o Serasa, Receita Federal, eles disseram que não. Mas eu vou dar minha opinião depois a respeito disso. Então, assim, tem que fazer uma blindagem nesses sistemas, né? Tem que dar mais segurança para os dados, tem que ter uma proteção maior desses dados. Então, o que acontece hoje? Hoje, com a lei, as empresas têm que ter cuidado com o manejo dos dados. E nós, como pessoas, nós temos alguns direitos. Eu vou olhar para minha colinha aqui, porque são vários os direitos. Então, nós temos direito à confirmação. O que é o direito à confirmação? Você pode pedir a qualquer empresa confirmar algum dado sobre você. Se trata de algum dado. Olha, você tem algum dado meu aí, a empresa é obrigada a falar. Direito de acesso, que você pode solicitar esses dados de qualquer empresa que trata algum dado a seu respeito. O direito de correção, caso exista algum dado seu errado e você queira algum nome, algum, sei lá, CPF, qualquer dado seu que esteja em uma base de dados e que esteja errado, você tem o direito de pedir para corrigir, ou se estiver incompleto, né, desatualizado. Esse é um direito que a gente tem e se chama direito de correção. Nós temos também o direito de anonimização, bloqueio e eliminação de dados. Então, a gente pode solicitar às empresas que ou anonimizem nossos dados. Isso já acontece, por exemplo, quando você vai fazer transação bancária, que às vezes aparece só o final do seu CPF, não aparece o início, de forma que não dê para identificar a pessoa, né? A eliminação de dados, porque às vezes você tem um dado em determinado lugar que não precisa estar mais lá. Então, você pode pedir para tirar. Tem muita empresa que fica guardando dado de gente que até morreu, né? E isso não é certo. Então, por isso que todo mundo vai ter que se adequar
e não se adequando vai ser um problema, porque em agosto, quando as penalidades vierem, elas vêm forte. São penalidades que podem chegar até 50 milhões, seu faturamento, imagina só. São penalidades, então? São penalidades grandes. E isso são grandes. E o que acontece? Agora, a lei, eu imagino que ela venha, né, primeiro, assim, no primeiro momento, para as grandes empresas que já estão se adequando a tempos, já tem uns que estão num estágio bem avançado, né? Sim. Mas vai para as pequenas também, né? Não se engane aquela pessoa que tem uma imobiliária pequena ou que tem um consultório pequeno e acha que tratar de dado de paciente de uma forma mais ou menos vai ser legal. Não vai. Toda a empresa tem que ter uma cultura, mesmo os pequenos, de que estamos tratando de dados pessoais. Temos que ter o maior cuidado com isso, porque isso é muito valioso. E o maior número de vazamento de dados se dá pelas pessoas. São pessoas que fazem, que deixam os dados vazarem. Não é um sistema. Isso já foi feita até uma pesquisa recentemente, não lembro se foi Deloitte, foi uma dessas Big Four, e que constatou isso, que o maior causa de vazamento de dados são as pessoas, não são os softwares. Então, assim, as pessoas têm que mudar a cultura, né? Tem que entender que isso é importante, que não pode ficar armazenado num arquivinho do Excel ali que todo mundo tem acesso e a senha. Não pode. Então, assim, a pessoa já não é mais seu paciente, você de repente elimina aquilo. Tem uma série de passos. Então é uma coisa bem... Tem que estar bem atento, e a gente tem que ter paciência, e nesse momento, inclusive, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está com esse intuito de trazer mais esse caráter educativo para a lei, né? Nós temos que primeiro educar as pessoas para que elas saibam para que serve a lei, o que ela ampara. Então, esse caráter educativo é muito legal, mas não podemos nos esquecer que as multas também poderão ser aplicadas. É claro que eles não vão chegar com tudo, eles talvez te dêem um prazo para você se adaptar, olha, isso aqui não está legal, mas tem que ter um advogado, pessoal de TI, um monte de gente que tem que estar envolvido numa implementação legal na empresa. Tá? Exatamente. Isso tem que acontecer. Outro direito que a gente tem de portabilidade, né, que é pedir a portabilidade dos dados de um fornecedor de serviço ou produto para outro. Você pode pedir, só que isso depende ainda da regulamentação da ANPD. Ainda não houve a regulamentação, mas eu achei importante trazer para que as pessoas saibam que isso é um direito, né? Claro. Direito de eliminação e revogação de consentimento. Então, você pode pedir eliminação dos dados ou a revogação do consentimento quando o tratamento dos dados pessoais por qualquer empresa estiver baseado no consentimento. Porque vai ter algum dado que a empresa precisa a seu respeito, que você tem que dar o consentimento. Se você não der o consentimento, você tem o direito de pedir para ser revogado, para ser eliminado. Então, eles não podem fazer nada sem o seu consentimento. Consentimento hoje é uma coisa muito importante de ser observado, né? Direito à informação sobre compartilhamento, se os meus dados foram compartilhados. Eu tenho dados nas lojas americanas, mas eles passaram meus dados para uma outra loja X que vende produtos semelhantes para poder me mandar uma mala direta. Eu tenho direito de saber se isso foi feito ou não. Claro. Isso acontece muito, né, Simone? Acontece muito, lógico, com certeza. Por isso que os dados são importantes, porque eu consigo pegar os dados, saber o perfil de compra daquele consumidor, o perfil de atuação dele, e eu consigo vender tudo que eu quiser para esse cliente, né? Usando os gatilhos da escassez. Sim. Que são gatilhos da escassez. Olha, vai acabar, tá barato, compra hoje e tudo mais. Exatamente. Então, assim, é uma coisa importante ser vista. E o último é o direito à informação sobre não fornecimento do consentimento, que eu posso solicitar mais informações sobre quais as consequências do não fornecimento do meu consentimento para as empresas. Então, assim, as empresas maiores e mais sérias, eu estive olhando no site do Serasa, né? E eu vi que eles já têm uma política toda traçada nesse sentido,
já te informa tudo isso que eu estou falando, é informado por eles de forma clara, precisa, e é isso que a gente precisa hoje, né? De informações claras, precisas, acessíveis, de forma, numa linguagem mais informal, para que as pessoas entendam e todos tenham acesso. É isso. Exatamente. Eu acho que a LGPD veio assim para regulamentar os direitos, os deveres, as garantias e deixar as coisas assim melhores para todo mundo, né? Porque se o mundo já era digital, a partir de agora, então, nem se fala. Agora uma pergunta, porque a gente está falando, você falou uma coisa super importante, que você fez um contrato entre, né, o detentor, né, da propriedade intelectual, o expert, e o coprodutor. Vamos supor que esse contrato tenha sido feito sem contrato, na forma verbal. Dá para você, por exemplo, colocar depois em contrato, mesmo alguém que já está com um lançamento em andamento, que dá para fez... fazer Sim, dá, sempre né? dá. Se você não tem um contrato que preveja isso, por exemplo, você pode fazer um aditivo e fazer a previsão. É normal isso, porque tem muita gente que às vezes começa a parceria ser um contrato e depois, no meio do caminho, resolve que vai fazer. E isso dá para fazer um contrato? Isso acontece. Dá para fazer, com certeza dá. Ai, gente, que maravilha! E é importante que seja feito. É importante que seja feito para resguardar os direitos de todos, né? Para que ninguém se sinta lesado com alguma coisa que aconteça. Então, eu acho Por quê? Porque o produto digital, né, gente? O infoproduto é muito diferente de você ir, por exemplo, numa... Vamos falar do que a gente sempre fala, num treinamento. Acabou. O infoproduto tá lá, não é? Exato. Tá ali. Ele pode ser lançado, depois relançado, e você precisa ter um controle disso. Então, quem já tiver com parceria em andamento, escuta isso aqui, assiste essa live que você tem a chance, entendeu? Você pode fazer esse contrato de parceria mesmo com o seu produto já no mercado, já em andamento, você pode se garantir. Então, isso é muito importante. Sempre é tempo, né? O importante é uma conscientização maior dessas pessoas. Exatamente. E é o que eu tenho tentado fazer quando eu me deparo com algumas situações em que as pessoas pensam que um contrato é bobeira. Ou muita gente que fala, mas eu pego um contrato na internet, um modelinho na internet. Isso me mata. Porque não existe isso de modelinho da internet. Porque o modelinho da internet é um modelinho geral. E nós precisamos de um contrato de parceria. Existem várias especificidades, várias criticidades que têm que ser tratadas. Então, assim, aquele modelão não vai resolver. Você não vai resguardar nada. Eu acho que é melhor você nem fazer contrato. Você vai ter mais problema, porque cada empresa tem a sua particularidade. Cada empresa, cada pessoa jurídica tem o seu escopo. Não adianta você pegar modelo da internet nisso, não, gente. Esse modelo não faz isso. É bem lembrado, viu? Bem lembrado. E já ouvi muita gente falar isso. Ou assim, como o pessoal fala que para que você engessar tanto as coisas? Não é engessar. Questão de direitos e deveres das partes, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer essa coisa para o virtual também. Porque as relações são iguais. A diferença é que nós estamos falando por um celular. Exatamente. As relações são idênticas. Entendeu? E colocar na cabeça. O produto digital tem um expert, tem aquele que é o, né, que é o que fez tudo. O coprodutor, tem o copyright, tem o cara que do tráfego. Tem um monte de coisa. Exatamente. Tem um monte de personagens, e especificidade. Então tem que olhar cada coisa separado para poder trazer uma garantia, né? Aí depois, se der algum problema, a pessoa vai sofrer, né? Vai falar, nossa, podia ter feito um contrato. Podia. E é uma coisa que nem é tão complicada de ser feita. Né? E outra coisa, não é nem questão disso, a pessoa acaba perdendo. Porque como você falou, peraí, eu vou usar o exemplo que você fez esse contrato.
Tá. E daqui 3 anos, se você lançar novamente? Porque eu que produzi tudo isso, eu que viabilizei tudo isso para o seu lançamento. Vai ter uma Exato. validade nisso, né? Por 3 anos, ou 3 lançamentos, relançamentos, não é verdade, Simone? É isso. É Sim, e o hoje. contrato, ele não é assim uma coisa imutável. Não, você vai fazer um contrato, mas você tem que rever ele sempre. Porque várias Isso, coisas novas vão surgindo no meio do caminho. E, exatamente. inclusive, quem já tem contrato também tem que preocupar com outra coisa, que é se adequar à LGPD, né? Exatamente. Então, assim, não estou Exatamente. falando nem só do digital. Empresa, todo mundo que tem Tudo, contrato tudo. vigente hoje tem que rever tudo com os olhos da Lei Geral de Proteção de Por Dados. isso que eu Pra... te fiz essa pergunta, porque devemos, óbvio que temos contratos em andamento, gente. E essa lei Sim, aqui é nova. Então, vocês é, estão nesse mundo, empresas, empreendedores, empreendedoras, entendeu? Vocês precisam rever essas coisas. Isso é sério. sim, eu acho, exatamente, é uma coisa séria e importante, porque vai chegar o momento das penalidades, e não precisa só esperar o momento das penalidades, como eu disse, várias empresas já foram multadas em milhões. Olha Americana já aí. foi multada, Drogaria Araújo em BH já foi multada, Serasa já foi multada, é, tem uma outra, Decolar já foi multada, porque a Decolar fazia uma, essa foi interessante, a Decolar ela fazia uma promoção para quem estava no Brasil e Hum, uma promoção diferenciada muito mais benéfica para quem estava no exterior. Então isso é hum, discriminatório. E meu aí Deus. o Ministério Público, com base no Código de Defesa do Consumidor também, aplicou uma multa gigantesca. Não lembro mais, porque eu não trouxe esses dados, porque também se a gente fosse aprofundar demais, a gente ia ficar aqui 6 horas só falando disso, porque é óbvio que eu não pretendo esgotar o tema, porque o tema é complexo. Eu trouxe Ai, não. E a gente algumas, vai. né? Eu acho, sabe, Simone, eu acho que seria até bom a gente começar a pensar em alguma situação e fazer um trabalho em relação a isso, para a gente poder ser um pouco mais frequente aqui no Sim, digital, para a gente ir evoluindo com esse tema, sabe? sim, A com Simone certeza. está fazendo uma coisa muito bacana, muito especial para as nossas sócias, não é, Simone? E além disso, ela está preparando assim um material de checklist para sócias aqui de São Paulo, valiosíssimo, e ela vai também disponibilizar um, contratos de parcerias, vamos falar, né, fáceis, Mas que vão funcionar, entendeu? E que todo mundo acha, nossa, mas isso deve ser. Não. Ela está fazendo isso, entendeu? E ela vai lançar isso para sócias, inclusive para sócias de todo o Brasil e para as nossas sim, sócias de São Paulo. Ela vai disponibilizar um material informativo maravilhoso, exato. né? Então, É, assim, é um assunto realmente que até me surpreendeu agora no ao vivo. A gente conversou um pouquinho antes, né? E eu me é, responde uma coisa, me tira uma dúvida, porque realmente é um assunto novo é, que tem que ser falado e as pessoas têm que saber. Então, aqui, a gente, sim. além de estar aqui na nossa W entrevista, que é as sócias, isso é uma informação de um cunho social muito importante. Sim, com certeza. E ainda mais agora que, né, teve esse mega vazamento de dados. Nossa. Fala, Então, fala assim, a sua opinião vou disso, falar sobre Simone. ele. Então, Isso. esse vazamento de dados, pelo que a gente pôde apurar, é o maior vazamento de dados da história do país. Então, assim, 223 milhões de números de CPFs foram disponibilizados, né, foram vazados. E não são só os CPFs, né? Você tem informação de RG, endereço, foto, imposto de renda, INSS, FGTS, milhares. Aí você me pergunta, tá, mas isso veio de que lugar? E foi que eu falei lá atrás que eu ia chegar nesse ponto. Muita gente veio questionar. Ah, foi o Serasa, notificaram. O Procon de São Paulo notificou o Serasa. Senacom também fez a notificação para poder responder. Eles disseram que o vazamento não foi deles, né?
Aconteceu a mesma coisa com a Receita Federal e também eles disseram que o vazamento não saiu de lá. Até porque eles têm um tratamento de dados bem rigoroso. Sim. E a questão não é nem só essa. O que acontece? Na minha opinião, e eu vi diversas outras pessoas dizendo que também pensam como eu, diversos bancos de dados, ao longo do tempo, foram vazados. Isso não é de hoje, isso é bem-vindo, né? Só que não nessa quantidade. Proporção. Então, eu acho que eles fizeram um compilado, porque diz que assim, um arquivo gigante em TXT que tem informações de 1900 e nada. Hoje eu ouvi um especialista falando que tem informações de 1803. Inclusive de pessoas mortas. É pessoas mortas, porque nós não temos 223 milhões, né, aqui no país. Então, assim, pessoas mortas e tudo mais. E isso é uma coisa muito problemática, por quê? Porque muitas pessoas podem utilizar esses dados de maneira fraudulenta, né? Eles podem fazer compras com seu CPF, essas coisas que a gente já vê hoje em dia, né? Isso não é novidade. Mas assim, o risco agora é maior e também nós estamos numa situação em que mais pessoas estão vulneráveis, né? Então, o que acontece? Assim, quais os dados que vazaram? Foram esses que eu falei. Aí muita gente perguntou, mas como que eu vou saber se meu dado foi vazado? Até soltaram aí um site, Fui Vazado, acho que é isso, www, Fui Vazado, que assim, a princípio me parece seguro, mas é um desenvolvedor de web que fez esse site, então, a princípio também você colocar seu CPF e sua data de nascimento também pode te tornar vulnerável, mas só que seus dados já estão expostos. Então, assim, eu penso que não precisa nem querer saber se estão expostos. Estão. A meu ver, estão. Todo mundo, eu acho que está exposto com seus dados na rede, né? Quem vazou a gente não sabe, né? Então até procuraram a NPD, a autoridade diz que vai notificar, já notificou a Polícia Federal, porque eu acho que tem que envolver a Polícia Federal nisso, porque é uma coisa muito grande, é um vazamento muito grande, e a Polícia Federal tem que estar envolvida, né, nessa questão, mesmo porque a NPD sozinha não consegue apurar de onde veio, né? E está sendo investigado. Então, assim, agora nós temos que esperar. Mas o que a gente pode fazer? Eu penso, assim, no dia a dia, o que a gente pode fazer? Primeiro, não ficar colocando dados em lugares desnecessários. Vai ter um sorteio, preciso pôr o CPF. Esquece o sorteio, esquece o CPF. Não tem que ficar participando de coisas que te tornam vulneráveis, né? Reveja senhas de e-mail, de banco. Monitore extrato de cartão de crédito, porque muita gente nem olha extrato, não verifica os extratos. E, às vezes, muitas pessoas podem utilizar de forma fraudulenta para fazer compras. E aí, sei lá, divide em não sei quantas vezes e aí vai debitando e você não percebe, porque, às vezes, fazem compras com débitos de R$50 por mês, por exemplo. Então, assim, tomar cuidado com rede social. Qualquer coisa que você notar de diferente, fale com o canal de comunicação adequado. Então, se eu percebi que a minha rede social está estranha, alguém mexeu em alguma coisa, alterou algum, né? Isso já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, de ter o Spotify invadido e ouvir um monte de música, a hora que a pessoa vai lá olhar, nossa, eu não ouvi essas músicas. Instagram mesmo, Facebook, banco, que eu acho mais problemático, a questão de senhas de e-mail também. Se receber boleto de algum lugar, verifica sempre se aquilo, porque dá para a gente perceber se é fraudulento ou não pelo código de barras. O código de barras que vem em cima em número é diferente daquele que você coloca naquela luzinha vermelha, aparece diferente, então você consegue detectar. Gente, olha cada coisa importante. Pois é, exatamente. São coisas assim que às vezes a gente nem percebe. Sites. Se você vê um site de compra de eletrônicos, por exemplo, e aí você vê que está lá, uma televisão custa R$2.000, eles estão vendendo por 500, desconfie. Não existe milagre. E tem sites que são tão maliciosos que eles fazem a compra de uma TV, por exemplo, coloca a TV, você clica, vai para o carrinho,
e do carrinho você paga e acabou. Se você clica em outros ícones, eles nem mexem. Por quê? Porque é um site fraudulento. Olhar sempre no HTTPS, que é o início, né, do site, se tem cadeadinho ou não, porque o cadeadinho te dá uma segurança maior de que aquilo é criptografado. Procurar alguns no site, se você vai comprar alguma coisa, procurar se tem CNPJ, procurar no Reclame Aqui se tem alguma informação. Enfim, isso são coisas que eu estou falando do dia a dia, que às vezes tem pessoas que não sabem. E que é importante a gente fazer essas verificações, sabe? Sempre estar atento às coisas da nossa vida, né? Porque pode acontecer alguma coisa e nós estamos sujeitos a tanta coisa ruim, principalmente agora. Então, várias fraudes podem acontecer, muitas pessoas já relataram fraudes. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. Os dados são muito preciosos, então a gente tem que tomar muito cuidado para quem a gente está passando isso e com que responsabilidade. Nós temos que ter uma responsabilidade maior a respeito dos nossos dados. E outra coisa, né? O mundo tão rápido, né? O mundo digital tão rápido, tem uma coisa. Você tem que ficar mais atento, né? Sim, exatamente. A gente tem que estar atento, antenado, prestar atenção, porque às vezes eu sei que dá preguiça de olhar a fatura, sei lá, às vezes você não está afim, não tem tempo. Mas, gente, a nossa vida, são as nossas coisas, nós somos adultos. Eu sempre gosto de lembrar que nós somos adultos. Então, nós não temos escolha, nós temos que fazer certas coisas, né? Exatamente. Tem que fazer, e acabou, não é? Aquilo ali é a sua vida. Depois pode ter algum problema com algum CPF se alguém fazer uma compra, e aí a empresa não reconhecer e você ficar com prejuízo, porque isso pode acontecer também, né? Exatamente. Imagina, até você provar, aí você vai ter que ingressar com uma ação, e aí demora um tempão para poder ver se tem direito. Sabe? Assim, a gente tem que evitar certas dores de cabeça, né? Porque a dor de cabeça maior é essa, de saber que seu dado já está por aí. Já estava, né? Quando você fez o teste de personalidade em 2014, você já deu alguns dados para o Facebook, sem saber. Já deu. Então, assim, outra coisa. Gente, para com isso. Teste de Facebook, se aparece lá, para ver como você ficaria como homem, sei lá, que eu não lembro muito dos testes que tiveram. É mesmo. Não participem disso, porque você está dando informação gratuita para esse site. Entendeu? Então, assim, a gente tem que parar com essas coisas. A rede social é interessante, você vai utilizar, ninguém vai parar de usar, claro. Mas tem que usar com responsabilidade. Então, apareceu o teste lá, a menos que você queira dar suas informações, fazer eles traçarem o seu perfil psicológico. Você imagina esse vazamento de dados que teve do Facebook com a Cambridge Analytica. Quando aconteceu, foi uma coisa assim, horrorosa, porque eles conseguiam traçar o perfil psicológico da pessoa de forma a fomentar ou não a votação nas eleições do Trump, por exemplo. E tiveram outras candidaturas aí também. Aconteceu em menos proporção. Em menos proporção aqui no Brasil, com o Bolsonaro, mas foi o WhatsApp. Assistam Privacidade Hackeada. Né? Se vocês acham que o Dilema das Redes foi um outro filme que causou alvoroço, se vocês ficaram espantados, assistam Privacidade Hackeada. Aí você vai ver que o negócio é muito mais complicado. Não adianta fingir que isso não existe, porque existe. Não existe. Realmente, o mundo virtual pode ser maravilhoso, pode ser confortável, mas, ó... a gente tem que estar atento, prestar atenção, ler o noticiário, acompanhar, né, essas coisas, para a gente se precaver. E mesmo às vezes se precavendo, a gente vai... né, se colocar numa situação de vulnerabilidade, mas enfim. Claro. A gente não está imune, né? Sabe por quê? Porque quanto mais a gente vai prestando atenção e menos vai caindo nessas coisas, mais eles se aperfeiçoam para você cair. É uma pena, né? Então, vai ser sempre isso, gente. Então, a gente sempre tem que estar atento. É uma coisa que não vai ter fim, porque a partir do momento que eles começam a ver, né, que vocês estão, que ninguém está caindo, eles vão inventar outra coisa, óbvio. E a gente tem que estar atento, né, Gi? Porque
Eles vivem disso, É, entendeu? E a gente tem que se proteger. tem que se proteger. E é como a Mariana acabou de falar, coisas que nem imaginamos. Ela falou, já assisti e fiquei em pânico. A gente fica Sim. muito em pânico porque você não consegue acreditar no Olha, como vocês fazem esses assim, dados. ó. Vocês aceitem a sugestão da doutora Simone, tá? Mas eu já vou deixar em alerta a doutora Soraya, nossa psicóloga, para qualquer coisa, né, Mari? Ontem foi dia da Mari, publicitária. Então, porque, gente, isso afeta mesmo. Você fala, nossa, imagina, eu faço isso. Mas tem que ver, gente, tem que estar atento, tem que estar Com atento. certeza. Inclusive, isso é tão importante, você falou da Soraya psicóloga, isso é tão importante que, inclusive, vazamento de dados ou de fotos íntimas de Olá, adolescentes olá. causam suicídio, né? Já causaram, né? Meninas se suicidaram porque tiveram suas fotos, seus nudes vazados. Então, assim, gente, é complicado. Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com isso. Porque Se isso eu não me afeta, você falou do engane, isso psicólogo. foi daí que veio a. Não entendo muito dessa área, gente. A lei da Carolina Dickmann, né? Se eu não me engano, que veio aí, Sim, também, por causa né? disso. Mas é que é uma Dispor e série de compartilhar. coisas. Então, assim, temos que ter muito cuidado. Tudo que vai para a rede, não tá, a gente não sabe onde está, para onde foi, como pode ser usado. Então, eu acho que é isso. Esse alerta, depois desse vazamento de dados que teve, fica esse alerta para a gente tomar cuidado. Ai, gente. E eu estou muito feliz que a LGPD veio, porque eu acredito que é uma Também. lei que veio para mudar muitas coisas e regulamentar os direitos e as garantias que a gente tem, os deveres. Eu acho que no mundo digital e que cada vez vai se tornar mais digital, é muito Sim, importante ter essa regulamentação, porque senão fica uma coisa, uma terra de ninguém, e não é terra de ninguém. exatamente. E outra coisa, a Tudo tem pessoa, ai, consequência, né? nossa, ai, não vai dar em nada. Gente, vocês que pensam, viu? Começa a Exatamente. fazer coisa errada aí do outro lado, que Eu eles sabem. conheço várias histórias. Sim, as pessoas sabem. Então, assim, eu já conheço várias histórias que conseguiram identificar as pessoas, inclusive em questões de injúria, difamação, né? Aí, ó. Não é só o IP, não é só o IP do computador. Existem É, outras saem. outros meios de se chegar até a pessoa. Não pense que você está aqui, que você pode fazer o que você pode xingar quem quiser, humilhar quem você quiser, enfim, você pode falar o que você quiser, porque você não está cara a cara com a pessoa. Tem uma tela que te protege, não te protege, tá? Não te protege. Não, Então, não. a gente tem que ficar atento com essas coisas, porque vai ter que ser responsabilizado e não é nada legal, né? Meus Então, amigos, estão colocando ordem na casa digital. exatamente, exatamente. Temos que colocar ordem na casa digital, é isso aí. Por favor, Porque, né? E para exatamente. corrermos riscos mínimos, porque risco a gente corre todos os dias. Se a gente Sim, sim. puder evitar os maiores. Você entendeu, gente? Então, eu acho que. Nossa, essa live hoje, para mim, foi. Acho que para todo mundo que está aqui, eu vou, sabe, repostar muito ela, porque isso é um assunto que eu quero continuar acompanhando e a gente poder marcar, entendeu? Mais conversa sobre isso, sabe, Simone? Se você, Sim, nossa, eu estou disponibilizar seu sempre à tempo disposição. Sim, para esse é um isso. tema que eu me apaixonei e eu estou, assim, muito feliz em poder ajudar as pessoas com essas informações, porque tem muita gente que não sabe e nós Não, temos que fazer essas informações chegarem ao maior número de pessoas, porque só assim a exatamente, gente, né, vai se resguardar minimamente de alguma coisa que possa exatamente. acontecer de ruim. E eu me coloco à disposição de vocês para tirar dúvida, de trazer mais informações. Infelizmente, nós não estamos podendo ainda nos encontrar pessoalmente, mas o Não, virtual está valendo, né? Então a gente pode exatamente. fazer, de repente, um Zoom, sei lá. Eu estou à disposição e eu acho que a gente só tem a ganhar com o conhecimento, né? Porque o conhecimento ninguém tira ele da gente. Aí você está
um pouco mais blindado. Exatamente. Então, gente, vocês aqui da nossa audiência que tiveram aqui, que viram a importância desse tema, né? Que a gente está vivendo isso, compartilha essa live com quem você acha que vai ser bacana, entendeu? Para ver, para assistir. E a gente vai agora começar a formular algumas situações para que a doutora Simone possa estar aqui na nossa página, né, falando mais sobre isso, com temas bem específicos, tipo, hoje ela vai dar sabe, um checklist. Não faça isso. Olha o cadeadinho ali, Sim, sabe? Simone, essas coisas bem, né? Porque sim, eu acho sim. que é um conteúdo... Não, tem muita informação ainda para passar. Inclusive no meu Instagram, que eu comecei recentemente, eu quero começar a ter uma frequência maior de informações importantes, né? Porque eu penso que a minha contribuição para a sociedade é essa. Ajudar as pessoas a saberem quais são os seus direitos, seus deveres e se adequarem a eles. Eu acho que essa é a contribuição que eu tenho para dar. O meu servir é esse. Exatamente. E a doutora Simone agora vai começar, né, a alimentar a página dela com tudo isso. Então, gente, acompanhem a doutora Simone. Vai ter muita coisa legal daqui para frente, né? Já estou com vários projetos. Vários projetos iniciando. Então, assim, vamos acompanhar que vai ter novidade na página dela, aqui na nossa página, entendeu? Eu só tenho que te agradecer, Simone, mais uma vez, pela sua preocupação com o tema. Você me mandou um script, gente. Eu recebi um WhatsApp script. Ai, Pri. Sabe? Imagina, eu tenho que agradecer. E com a responsabilidade que você teve em abordar isso, né? E olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A gente aqui do W2W São Paulo, a gente aprontou as agendas de live, né? Em janeiro, eu falei, gente, já estamos lotados até fevereiro, não é, Simone? E tivemos uma pequena mudança, que uma sócia teve um probleminha particular dela e não pôde fazer a dela. A gente teve que antecipar, não é? Algumas. E, gente, a Simone caiu bem na data que tudo isso está acontecendo. Sim. Foi impressionante, né? Impressionante. Eu acho que tudo... Simone, olha isso, a nossa agenda de live está pronta desde janeiro, né? Janeiro, em dezembro aprontamos, janeiro, fevereiro, que a gente sempre faz 2 meses, agora março, abril, as sócias já se programam para apresentar o negócio. E olha a data que caiu a sua, hoje. Sim, exatamente. No dia, assim, que pipocou várias coisas, né? E esse assunto está muito em voga, né? E muita gente querendo saber. Então, assim, eu acho que foi providencial mesmo. E as coisas acontecem, né, da melhor forma. Isso, exatamente. Eu estou muito feliz de estar aqui com você também. Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, né? Eu te falei, eu ainda nem fiz. Eu não fiz um story ainda, mas já participei da live. Então agora, os stories ficaram bem mais fáceis, né? Não é? Lembra que eu sempre falo, sócia? Ai, Pri, mas eu não movi... Sócia, entra, faz a live, que a gente vai decolar isso. Olha o que você acabou de me falar. Nossa, agora vai ficar muito mais fácil, eu vou começar a fazer meus stories. Principalmente, né? Advogado, que é dito como mais, né? Mas tem que fazer, gente, porque são assuntos que hoje todos nós precisamos, Simone, toda a população. E outra, isso vai, né, numa gama, você vai atingir tanta gente que vai te agradecer, sem até te conhecer do outro lado do Brasil, porque a gente atinge mulheres de todo o Brasil. Exatamente, do Brasil toda. Exatamente, entendeu? Então, nossa, é uma contribuição enorme que você vai fazer para todos nós aqui. Sim, com certeza. E trazendo o direito, né? A advocacia sem o juridiquês de uma forma leve, tranquila e acessível. Que também é um dos meus objetivos maiores, né? Que é assim, que a gente está falando disso há mais de um mês, né? E a gente teve um insight juntas,
Porque ela me Foi. mandou um WhatsApp e eu, nossa, eu ia te mandar um WhatsApp. Ela, tive essa ideia. Eu falei, meu Deus, mas eu ia te falar isso. Então a gente teve, sabe, esse insight juntas, porque realmente a gente sabe da necessidade do empreendedor que está começando agora. A gente sabe que quanto custa uma situação dessa. Então a Simone, eu não tenho nem como agradecer o que a Simone vai proporcionar para vocês como empreendedores de uma forma fácil, eficaz e acessível. Entenderam? Esse é o objetivo. Porque foi o que eu falei para a Simone. Eu falei, Simone, quando ela me falou, eu falei, a minha ideia é essa, mas eu tenho que te pedir algo, né? Que seja de uma forma acessível a todos, porque não adianta também, gente, não ser uma coisa acessível, né? Porque a gente sabe que o empreendedor individual tem... Bom, a gente já sabe disso. Então, a Simone fez isso com uma... Nossa, e numa... Assim, não foi... Pensou, viu que era melhor, já está fechando isso, né, Simone? Sim, sim, já estou fechando. Então, vamos Vai ter ser mais muito legal. Vai ser muito bom, gente. Então, vamos falar só isso, porque a gente tem mais um plano aqui para frente. Então, deixamos encerramos nossa pauta aqui hoje, maravilhosa. Simone, mais uma vez eu quero te agradecer. Audiência maravilhosa, qualquer dúvida, manda audiência maravilhosa, vi um monte de gente que eu amo. E obrigada, galera, todo mundo que veio prestigiar as novas sócias que eu não conheço, né? Mas estou muito feliz, assim, eu acho que trazer informação de qualidade e de forma simples é um dos objetivos que eu tenho. Espero ter conseguido passar alguma coisa importante para vocês. Galera da Simone, que eu não conheço, obrigada por estarem aqui com a gente. Minhas sócias, obrigada. As pessoas que estiveram aqui com a gente, eu quero agradecer esse tempo precioso, que a gente sabe que tempo hoje é muito precioso, né? E a você mais uma vez, Simone, muito obrigada. E obrigada bom descanso para você e a gente se fala obrigada. por trás com da câmera. Com certeza. Bom? Obrigada por tudo e um beijo para todo mundo. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Valeu.